Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos então calcular agora a derivada, o operador de derivada em relação a x aplicado sobre a função exponencial do tipo a elevado a x. Vamos então agora considerar a maior do que 0 e a diferente de 1. Então vamos considerar uma função f de x do tipo a elevado a x. Pois bem, então agora calculemos a derivada em relação a x aplicada sobre a elevado a x. Muito bem, como que nós vamos fazer? Devemos utilizar a definição de derivada, limite quando ΔX tende a zero, de a elevado a x mais ΔX, menos a elevado a x, e aqui dividido por ΔX. Essa é a estrutura inicial. Pois bem, então, aqui nós podemos escrever limite quando ΔX tende a zero, a elevado a x multiplicado por a elevado a ΔX menos a elevado a x dividido por ΔX. Todo o termo. Limite quando ΔX tende a zero, mantendo, pondo o a elevado a x em evidência, temos então a elevado a ΔX menos 1 dividido por ΔX. Vamos então analisar. Aqui nós temos limite quando ΔX tende a zero, aplicado a elevado a x, multiplicado pelo limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre a elevado a ΔX menos 1, todo esse termo dividido por ΔX. E aqui, por quanto admitamos, por quanto consideremos as propriedades dos limites fundamentais apresentadas aqui no âmbito da nossa playlist, intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob Contexto da Análise Real, playlist essa exibida no nosso modesto canal, intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nós, em aulas anteriores, nós mostramos detalhadamente o limite fundamental. Vamos aqui escrever qual é o limite fundamental. O limite fundamental, por nós demonstrados em aulas anteriores, o limite quando x tende a zero, aplicado sobre a elevado a x menos 1 dividido por x. Isso nós obtivemos em aulas anteriores aqui no âmbito do nosso canal, e nós sabemos que isso é igual ao logaritmo do termo a na base do número de Euler, ou seja, logaritmo neperiano, logaritmo natural do número a. Muito bem, então nós mostramos detalhadamente essa propriedade, vamos separá-la aqui, e agora fazendo a aplicação, nós temos que a derivada aplicada à função a elevado a x, derivada em relação a x, isso é igual ao limite, aqui limite de a elevado a x quando ΔX tende a zero, limite de constante é a própria constante, como a elevado a x não apresenta dependência funcional em ΔX, então ele trata-se de limite de constante, limite de constante é a própria constante, então nós temos a elevado a x multiplicado por esse termo, cujo resultado é logaritmo do termo a na base do número de Euler, contanto que a seja maior do que 0 e diferente de 1. Então esse é o resultado da derivada, a elevado a x multiplicado por logaritmo de a na base, cuja base é o número de Euler. Isso pode ser reescrito como a elevado a x, logaritmo natural do termo a, do número a, contanto que a seja maior do que 0 e diferente de 1.
Muito bem, então vamos verificar um caso particular. O caso particular ocorre quando o A é igual ao próprio número de Euler. Quando A é igual ao próprio número de Euler, nós temos derivada em relação a x aplicada sobre exponencial de x. Isso é exponencial de x multiplicado por logaritmo do número de Euler, cuja base é o número de Euler. Esse logaritmo, nós sabemos, é igual a 1. Né? Nós sabemos que o logaritmo do número de Euler, cujo logaritmo está escrito na base do número de Euler, isso é igual a 1, de modo que a derivada aplicada sobre a exponencial de x, derivada em relação a x, é a própria exponencial de x. Esse também é um resultado frequentemente utilizado em matemática e em física. Muito bem. Agradecendo a atenção de todos nós, em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos.